sala, pode usar aí no celular para ler a Bíblia, viu? Para outras coisas, qualquer notificação que chegar, ignora, tá bom? Fica só mesmo no texto bíblico. Tem, José Paulo, faz favor para mim, ali dentro, acho que tem umas ali, tem um casal lá atrás, se você ajuda eles a localizar uma luz, também atrás na prateleira tem, para que eles possam também acompanhar com a gente, tá bom? O irmão está com a Bíblia escrita em papel, puder ajudá-los também, pode fazer isso. Tá? Achou ele? Ajuda de volta para fazer. Nós vamos ler agora, nesse momento inicial, em dois textos. Um deles, o Salmo de número 8. E logo na sequência, nós leremos Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Então, conta aí nas suas Bíblias, Salmo 8. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a grandeza de Deus. Esse poder excelso do Senhor, essa grandeza de Jesus, como nós podemos perceber essa grandeza de Jesus? Vamos ver de forma geral lá em Salmo capítulo 8 e depois de forma prática em Lucas capítulo 13. Nós lemos assim o Salmo de número 8, a partir do primeiro versículo. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tu puseste todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre pelas veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém. Essa é a declaração do salmista Davi diante da contemplação desta grandeza de Deus. Embora seja Deus tão grandioso, Ele então se fez homem e veio habitar em nós. E o salmista faz uma pergunta aqui, no versículo 4, e o homem para que te importes com ele, o filho do homem para que te preocupes com ele. O próprio salmista ficava perplexo com esse interesse de Deus pelo homem em decorrência dos seus pecados. A Bíblia nos ensina que Jesus ele veio para buscar, para salvar todos aqueles que estão perdidos. Então ele se importa sim, ele se preocupa sim, ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Então Jesus, o Filho de Deus, ele veio e viu esse homem vivendo esse quadro de angústia em decorrência do pecado. Então ele veio para alcançar esse homem na sua totalidade, na sua vida espiritual, emocional e
física. E é o que nós vamos ver no texto onde Jesus faz um milagre, em Lucas capítulo 13, a partir do versículo de número 10. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Que diz assim: certo sábado, pode contar aqui os nossos projeção, tá? Lucas capítulo 13, versículo 10. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias eles devem trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Meus queridos, esse texto então nos mostra a ação de Jesus vindo em socorro de alguém que ele se importava. Alguém que ele se importa grandemente. A Bíblia nos mostra, nos revela Jesus como esse Filho de Deus, esse Deus maravilhoso, um Deus grande que se revela no nosso meio. Alguns textos bíblicos se referem a Jesus como grande pastor, grande Deus, grande Salvador, grande Jesus Cristo. Vou ler aqui, se procurar não, vou ler aqui. Hebreus 13:20 diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Deus trouxe de volta Jesus. Tito 2:13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, esses 2 textos que eu li para os irmãos aqui, você vai manter a sua Bíblia ali do Lucas 13, nós vamos voltar nele algumas vezes, tá? Nos mostra então esse Deus tão grande, mas que ele vai ao encontro daquele que está passando por angústias, por dores, por sofrimentos, em diversas áreas da sua vida. E Lucas registra a história dessa mulher, uma mulher que foi curada no sábado, e as lições da cura dessa mulher são muito importantes para que nós entendamos essa grandeza e esse interesse que Jesus tem por cada um de nós, a forma como ele se preocupa por cada um de nós. Meus irmãos, aprendemos algumas lições aqui com essa manifestação de amor desse grande Deus, que se revela em diversas formas no texto do Salmo 8, na natureza, na vida das crianças, na vida dos homens. Esse Deus que se revela na vida de todas aquelas pessoas que precisam então do socorro do Senhor. Algumas lições de
importantes. A primeira delas, aprendermos que Jesus, ele tem poder para resolver todos os seus problemas. Ele tem poder para isso, e só Ele tem poder para isso. Jesus estava perto de uma mulher cheia de problemas. Imagina a situação dela. Era uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, uma doença que era ocasionada por um problema espiritual, e nos ajuda a entender que existem enfermidades, doenças que nós temos em nosso corpo, que elas podem ter sim caráter espiritual, não é uma questão apenas física, mas espiritual. Essa mulher, ela andava encurvada já há 18 anos. Imagina isso na vida de uma pessoa, 18 anos vivendo encurvada, sem condições de olhar as pessoas na sua face. Com certeza também sem condições para trabalho, para lazer, talvez carente de afeto, porque as pessoas tinham um conceito de que uma pessoa que tinha qualquer tipo de enfermidade era uma pessoa amaldiçoada por Deus. Então havia uma rejeição dessas pessoas. Vejam, meus queridos, que quantas necessidades aquela mulher poderia estar passando na sua vida, até mesmo necessidades básicas para se manter, e não dá muito relato sobre como era a vida dela no dia a dia. Mas queridos, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas hoje passam por nós todos os dias e não são notadas, ou quando são notadas por uma dificuldade física, por outras situações, mas não com interesse de estarmos amparando, socorrendo essas pessoas. Mas o mais importante de tudo isso, meus irmãos, é que quando Jesus viu aquela mulher, ele se compadece daquela mulher, a chama, diz o versículo 12, ele chama essa mulher, a versão Almeida diz que ele chama essa mulher à frente. Aqui a NVI também usa essa expressão, ele chamou à frente esta mulher, e ele diz para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Pensando que a mulher não pediu nada para Jesus. O texto não diz que ela chegou ali pedindo Jesus para ser liberta ou ser curada. Não pediu nada. Deus simplesmente olhou para ela e viu nela a necessidade, e ele se importa com aquela mulher. Versículo 13 diz então que Jesus impõe a sua mão sobre essa mulher, para que ela possa se endireitar e ela passa a dar glórias a Deus. E Jesus resolve todos os seus problemas numa fração de tempo rápida ali, porque Jesus viu naquela mulher uma oportunidade grandiosa para revelar quem ele era. O grande poder de Jesus então vai se manifestar ali na vida daquela mulher. Meu amado, quantos problemas você tem? Qual que é o grande problema que você enfrenta hoje na sua vida? Cada um de nós enfrenta tantos problemas nesse mundo. Nós temos, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, problemas diversos, é na família, é saúde, é problema financeiro, vivemos um país que tantas corrupções, tanta situação que a gente vive no nosso país, tanta situação que abala cada uma das pessoas de forma diferente. Qual é o problema que você enfrenta hoje? Aquele problema que você sabe que você tem, e Deus também sabe que você tem. Antes mesmo de você pedir por ele, eu já sabia que você tem. Será que ele é financeiro? Será que é espiritual, emocional, físico? Não importa o que seja. Não importa, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele
nós vemos no Salmo 8 que não há limite para o poder de Deus. A grandeza de Deus é manifesta a cada dia. Então, Ele se importa, tanto é que Ele chega para aquela mulher e diz para ela que estava livre da enfermidade. Quantas vezes nós precisamos ouvir isso de Jesus? Filho, você está livre do seu problema. E Ele tem poder para fazer isso. Nós precisamos, meus queridos, depositar a nossa fé, a nossa esperança em Jesus, reconhecer quem Ele é, viver uma vida que agrade ao Senhor, para que Ele possa agir em nós, e quando e no momento que Ele agir em nós, Ele espera uma resposta nossa para Ele. Veja que quando Jesus Ele liberta aquela mulher, a primeira coisa que ela faz ela passou então a louvar a Deus, a dar glórias a Deus. Esse versículo 13. Quando Jesus age na sua vida, te libertando de algo que te incomoda, não é só para resolver o seu problema imediato, não, meu querido. Você tem um problema hoje, Jesus vai te libertar dele, mas você pode enfrentar um outro diferente. Mas o Senhor quer que em cada situação da sua vida você esteja glorificando a Deus. É para a glória do nome do Senhor. Não é a igreja, não é o pastor, não é a denominação. Não, é Jesus, a glória dele. É isso que ocorre ali. E aquela mulher começa então ali a glorificar a Deus por aquilo que ela havia recebido. E quantas vezes Deus nos socorre nas nossas aflições, nos nossos problemas, dando a resposta de algo que nós buscamos dele em nossa vida, e nós simplesmente nos calamos. Nós simplesmente nos calamos, como se Deus não tivesse tido mais do que a obrigação de nos atender. Não agradecemos, não glorificamos a Deus, não exaltamos a Deus. Meus queridos, precisamos reconhecer quando Deus faz algo em nós, por nós, a glória dele tem que prevalecer na nossa vida. Não é a sua fé, a minha fé, a nossa fé, é o poder do nome de Jesus na sua vida. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto também é que quando nós vemos essa ação de Jesus na vida dessa mulher, é que somente Jesus tem o poder de nos levar até Deus, somente Jesus tem o poder de nos socorrer. Veja que aquela mulher, quando ela recebe do Senhor aquela cura, quantas pessoas já haviam visto aquela mulher? Veja que quando Jesus realiza aquela cura, o líder da sinagoga, o líder daquela religião, daquela igreja, trazendo para os nossos dias aqui, ele convivia com a mulher, ele já sabia que a mulher tinha aquela enfermidade. Quantas vezes se importou com ela? Quantas vezes se preocupou com ela? Quantas vezes tentou fazer algo para resolver o problema dela? E bastou Jesus uma única vez. Porque, meus queridos, quando nós chegamos até Jesus Cristo, Ele é o único que pode revelar esta glória, esse poder de Deus na nossa vida, porque Ele é o Filho de Deus. Foi a pergunta que Tomé fez para Jesus, quando Jesus estava falando para eles que ele ia para o Pai, como é que ele ia fazer? E Tomé chega e pergunta o seguinte: Senhor, nós não sabemos para onde você vai, então como nós podemos saber o caminho? A resposta de Jesus foi: você precisa saber, Tomé, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que eu e meu Pai vai ser por mim. Precisamos entender esta verdade da nossa vida, meus queridos. Nós não conseguimos resolver nada se não for através de Jesus. A grandeza de Deus só é revelada em nós através de Jesus. Não são os nossos esforços, é Jesus em nós. É seguir realmente o caminho de Jesus, é estar com Ele a cada dia da nossa vida.
somente Ele tem poder para fazer isto em nós. Nós precisamos, meus irmãos, então viver para Jesus e em Jesus todos os dias da nossa vida. Precisamos, meus irmãos, confiar a nossa vida ao Senhor, sabendo que somente Ele, unicamente Ele pode nos socorrer em toda a nossa vida. Semana passada nós citamos um texto de Atos capítulo 4, versículo 12, nos diz que não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, aos homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Não tem outra forma, meus queridos, para alcançarmos a grandeza de Deus em nós, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós precisamos estar cada dia mais e mais próximos de Jesus. Meus irmãos, uma verdade que nós precisamos aprender na nossa vida é que Jesus, quando veio a este mundo, Ele não veio simplesmente para transformar pessoas ruins em pessoas boas, para transformar pobres em ricos, pessoas doentes em pessoas curadas. Ele veio transformar pessoas que estavam mortas em pessoas que estão agora vivas. Porque em Jesus está a vida, e somente Jesus pode trazer para você essa vida de Deus. Jesus traz a vida de volta para você. E nós precisamos viver essa verdade a cada dia. Uma outra lição que a gente aprende aqui também é que Jesus, Ele sempre está te ouvindo, não importa quais sejam as barreiras surgidas. Veja que quando Jesus realiza aquele milagre, aquele líder religioso chega para Jesus para repreender a Jesus, dizendo que ele estava curando uma mulher no dia de sábado, como se isso fosse um obstáculo para Jesus, como se ele não fosse o Senhor do sábado, o Senhor da nossa vida. Jesus vai então dizer para aquele homem: olha, muita hipocrisia, muita falsidade no meio do religioso de vocês. Veja o seguinte: você não pode todos os dias, inclusive no sábado, tirar o seu animal e levá-lo para beber água. Você está fazendo, você está trabalhando, você está fazendo uma atividade. Se você pode levar o seu animal para tomar água no sábado, por que não pode libertar uma mulher que tem 18 anos sofrendo com essa manifestação de enfermidade na vida dela? Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês têm uma lei para vocês, religiosos, que permite que vocês façam isso, mas não tem a mesmo rigor da lei para outras pessoas, ou vocês impõem mais fardo sobre as outras pessoas e vocês mesmos podem fazer o que vocês quiserem. Jesus está combatendo a religiosidade daquele tempo. Então, meus queridos, quando Jesus ele mostra essas verdades ali, ele faz para que houvesse reconhecimento de que para Jesus não tem o dia da semana, não tem o momento para ele agir. Ele age em qualquer momento, em qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Às vezes algumas pessoas colocam tantas barreiras, para as pessoas chegarem até Jesus Cristo. Mesmo quando a pessoa chega na igreja, se ela chega descalço ou com a roupa rasgada, uma coisa assim, algumas pessoas já olham um pouquinho atravessado por ela, como se aquilo ali fosse o mais importante. Meu querido, não, o mais importante não é isso. O mais importante é que aquela pessoa é como aquela mulher que o texto diz, uma filha de Abraão que estava escravizada por 18 anos, é alguém que precisa do amor de Deus. Não importa o estado que a pessoa se encontra, o amor de Jesus por ela vai libertar no estado que ela está. Nós não podemos agir com preconceitos por causa disso com as pessoas. A gente fala muito sobre isso, sobre a forma como nós acolhemos as pessoas,
responsabilidade tão importante, meus irmãos. Nós acolhemos as pessoas, todas elas, fazê-las sentirem amadas, porque é isso que Jesus quer que haja em nós. Precisamos manifestar o amor de Jesus que está em nós, provar esse amor de Jesus no cuidado das pessoas. Não importa como ela esteja, bem ou mal vestida, não importa como ela esteja, numa condição boa ou ruim, nós temos que aprender que nós precisamos expressar o amor de Jesus. Se nós um dia fomos libertos por Ele, é isso o nosso papel como servos do Senhor. Meus queridos, Jesus valoriza você acima de qualquer religiosidade. E Jesus, com Ele, as coisas são tão diferentes. Veja o seguinte: alguns relatos bíblicos do Novo Testamento, nós citamos aqui rapidamente para você, mas não vou falar nem onde encontro, não, só o acontecimento. Veja o seguinte: quando aquela mulher adúltera, que Jesus chega perto dela, todas as pessoas se afastavam dela, mas o que Jesus faz? Ele para e vai conversar com ela. Jesus entra na casa de um publicano, cobrador de impostos, onde ele era rejeitado pelas pessoas, ninguém queria chegar perto dele, se revoltavam contra os publicanos, cobradores de impostos. Mas Jesus vai para a casa desse homem, ele quebra todos os preconceitos, todas as barreiras. Quando Jesus estava ali reunido com a multidão, ele disse que as crianças começaram a correr ali no meio, e alguém começou a chamar a atenção delas, querendo mandar as crianças embora. Jesus falou: não, de jeito nenhum, trago para cá, porque delas é o reino dos céus. Quero elas perto de mim. Quando Jesus chega perto daquela viúva pobre, que chega ali no templo para entregar umas moedinhas, era tudo que ela tinha aqui, mas ela queria participar daquele momento de oferta. E Jesus olha para aquela mulher com amor e diz: olha, essa mulher, na sua pobreza, ela entregou muito mais do que todos os outros que depositaram quantidades maiores aqui, porque ela depositou tudo aquilo que ela possuía, enquanto os outros trazem o que sobra. Jesus se importa com a simplicidade daquela mulher. Chegamos lá na crucificação de Jesus, quando todos estavam ali recriminando, desejando que aquele ladrão ali ao lado de Jesus crucificado fosse logo mandado para o inferno. E Jesus olha para ele e fala para ele o seguinte: hoje você estará comigo no paraíso. O olhar de Jesus para as pessoas é diferente, é grandioso com isso, meus queridos. Lembram que Saulo de Tarso, Saulo era um perseguidor dos cristãos, tinha mandado muita gente para a prisão, tinha consentido na morte de Estevão, e quantos tinham medo dele como perseguidor dos cristãos. Mas Jesus vai lá e chama Saulo, depois o nome é dado para Paulo, chama Paulo então para segui-lo como seu apóstolo, como seu servo. Jesus é diferente, a forma dele expressar a grandeza dele é se importando com todas as pessoas, então ele se importa com você. Não importa como você está hoje, Jesus se importa com o que você está vivendo. É importante você saber disso, é importante você ter essa certeza de que Jesus Cristo, ele quando demonstra esse cuidado para você, ele faz com que ele quer fazer calar o inimigo vingativo na sua vida, como diz o Salmo 8, no versículo 17, no texto que nós lemos de Lucas, diz assim: que tendo dito isso, seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com as maravilhas que Jesus estava fazendo. Então vejam, duas coisas que ocorrem aqui. Surge aqui então, agora dois grupos. Pessoas que estavam envergonhadas. O outro, pessoas estavam celebrando, estavam com alegria. Quando você reconhece o poder de Jesus na sua vida, você tem motivo somente para se alegrar. Mas quando você nega isso, o que acontece é que você tem motivo para se envergonhar mesmo. Quando você não reconhece Jesus na sua vida, você tem que se envergonhar mesmo. Mas
quando Jesus é Senhor da sua vida, você deve celebrar, deve celebrar, deve festejar Jesus na sua vida todos os dias. E ali naquele momento, todo o povo se alegrava junto com aquela mulher. Meu querido, qual é a sua situação hoje? Jesus ele se importa tanto. Na semana passada nós falamos sobre a cruz, a mensagem da cruz, falando sobre a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ele está ali naquele túmulo e ele ressuscita. Quando aquelas mulheres chegam ali naquele túmulo, a pedra estava removida. Para que aquela pedra estava removida? Jesus precisava de abrir a porta para ele sair. Quando os discípulos estavam reunidos lá no templo, ele chegou, se colocou no meio deles. Ele não precisava, ele não era limitado mais agora, por a ressurreição, por nada disso. Ele podia simplesmente sair de dentro e deixar a pedra fechando. Chegaram lá, quando eles chegaram lá, a pedra tinha sido removida. Para quê? Para Jesus sair? Não! Os discípulos entrarem. Para eles verem que ele havia ressuscitado. Meu querido, quando Jesus ele chama-nos na presença dele, ele nos mostra, ele remove essas barreiras, essas pedras que são obstáculos em nossa vida, porque para ele não há barreiras quaisquer na sua vida. Ele pode mudar a sua história completamente. Quer que você veja a glória de Deus. Aquelas mulheres viram tudo vazio, não entenderam. Depois, mais tarde, elas vão entender o que havia acontecido. Era a grandeza de Deus revelada, que removeu aquela pedra. Elas não podiam remover sozinhas. A pedra foi removida. Puderam ver a grandeza de Deus quando Jesus a não mais estava ali. Você precisa enxergar essa grandeza de Deus na sua vida. Essa dificuldade que você está passando, esse problema que você está passando. Você precisa crer que o mesmo Jesus que saiu daquele túmulo é o Jesus que diz que ele pode mudar a sua vida. É o mesmo Jesus que libertou essa mulher que estava escravizada por um espírito de enfermidade, um espírito maligno que colocou aquela enfermidade durante 18 anos. É o mesmo Jesus que pode te libertar hoje. Pode tirar de você aquilo que está te aprisionando. Independente de que origem seja um problema físico, seja um problema espiritual, algo que está te escravizando, Jesus pode te libertar. Ele está aqui, onde ele chega, as maravilhas e milagres acontecem. Vejam que ali naquela sinagoga, aquela mulher ia ali, o líder da sinagoga não podia fazer nada por ela. Aquela mulher só foi curada porque Jesus estava ali naquele lugar. Onde Jesus está, maravilhas e milagres acontecem. Você precisa crer nisso. E ele diz na sua palavra que onde estivéssemos reunidos o nome dele, ele estaria no meio de nós. Se nós cremos nessa verdade, nós sabemos que ele está aqui no nosso meio e ele é aquele que vai libertar você hoje desse problema que você está enfrentando, independente do tempo que você sofre com ele. Você precisa crer nisso e obedecer o que Jesus manda fazer. Ele chama aquela mulher, diz para ela: vem aqui, chama aquela mulher à frente. Se aquela mulher tivesse colocado obstáculos, não, eu não consigo nem andar direito, nem levantar direito, sentisse vergonha por causa do seu problema, se recolhesse por causa do seu problema, teria perdido aquela grande oportunidade do Senhor. Mas ela imediatamente, quando Jesus a chama, ela vai ali na frente, junto com Jesus. Jesus coloca as mãos sobre ela, e aquela mulher é completamente liberta naquele dia, depois de 18 anos. Quantos anos você está sofrendo com um problema que só o Senhor Jesus pode libertar?
creia que Ele está aqui hoje. E é Ele quem pode te libertar. Não é o pastor, não é essa igreja, não é outra igreja, não é um líder espiritual. Quem faz isso é Jesus Cristo. Ele olha para você com esse olhar de amor. Ele quer libertar você nesta noite, porque Ele é um Deus grandioso, Ele pode fazer isso em você. Então, que você que está aqui no templo com a gente, quando aqueles que estão acompanhando através da transmissão, aqueles que irão acompanhar através do vídeo depois, Jesus pode te libertar. Ele é aquele que te liberta. E Ele está aqui. Ele vai te encontrar agora para libertar você. E que você feche os seus olhos nesse momento para nós orarmos ao Senhor. Coloque o coração diante do Senhor. Senhor, Senhor, eu estou aqui. Preciso desse toque do Senhor em mim. Eu creio no Senhor. Eu sei que posso ser liberto hoje. Eu quero sair daqui liberto hoje. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e mostra o teu poder na minha vida, como o Senhor mostrou para tantas pessoas durante toda a sua vida aqui, e tem mostrado nos dias atuais. Revela o teu poder agora na minha vida. Me liberta desse mal que me aflige. Fale com Jesus, veja através dos seus pensamentos desse mal que vai te afligindo hoje. Fale com o Senhor, qual é esse mal. Creia no poder libertador dele agora. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui junto com essas pessoas que estão ouvindo a tua palavra, tanto aqui no templo quanto em suas casas. Pai, em nome de Jesus, que esse poder libertador do Senhor possa agora alcançar esse coração aflito, oprimido, angustiado. Deus, que esse mal, esse problema, essa dificuldade que está nessa vida, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer libertação nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, traz libertação. Só o Senhor pode fazer isso. O poder é teu, a honra é tua, a glória é tua. O Senhor nos ama de uma forma tão especial. O salmista já perguntava quantos anos antes, que é o homem mortal, para que eu lembre deles. O Senhor se importa conosco, Pai. Esse grau de importância do Senhor, o Senhor dá a nós, pelo fato de sermos feitos como obra das suas mãos, que possa revelar em nós hoje um poder transformador tão grande, Deus, que gere mudanças em cada um de nós, que saímos daqui hoje para viver uma nova vida, glorificando, exaltando a Deus pelo poder libertador do Senhor agindo em nós nesse momento, né? Deus, em nome de Jesus, faz a tua obra, recebe, Deus, a tua glória, a glória que é só tua, e a honra que é só tua, recebe-a nesta noite, Pai, porque o Senhor está aqui conosco neste momento. Em nome de Jesus nós oramos. Entregamos agora cada vida ao Senhor, para que o Senhor possa alcançar-nos agora com esta graça misericordiosa do Senhor, com esse poder libertador que só o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos cantar o hino da tua questão. Vamos cantar o hino.